Não foi com o mestre Suassuna, comecei com um professor chamado Tete. Ele era formado do mestre Canhão, que na época tinha a academia Capoeira, que era a letra K, fazendo um AU, tracinho poeira. Essa academia foi fundada pelo mestre Acordeon e o mestre Ayrton Onça. Quando o mestre Acordeon, depois de um tempo, foi embora para os Estados Unidos, o mestre Ayrton Onça ficou levando a academia até que o mestre Canhão chegou, o mestre Ayrton faleceu e o mestre Canhão ficou tomando conta da academia lá, e era uma academia muito tradicional em São Paulo. Mas quando eu comecei capoeira, o mestre Canhão já tinha fechado a sede dele. Então o Tete seguia lá o trabalho, não usava esse nome, mas o mestre Canhão estava lá toda sexta-feira. E o meu batizado foi lá na casa do mestre Canhão, no sítio que ele tinha. Ele fez lá com os alunos. E passou esse primeiro ano, fui para a academia. Aí eu queria treinar mais. Lá era uma vez por semana somente. Eu já queria treinar mais. E quem tinha me levado para capoeira foi um amigo nosso, né, amigo de todos aqui, o japonês. E esse professor se desentendeu com ele lá e ele saiu, parou de treinar lá. Eu fiquei meio sem lugar. E na época eu já estava buscando um lugar para treinar e meu irmão, minha avó morava a meio quarteirão da academia do mestre Suassuna. Ela morava bem do lado da igreja da Santa Cecília, no Largo da Santa Cecília. E aí o meu irmão falou, eu estava lá do lado da casa da avó e eu vi uma faixa lá, capoeira, mestre Suassuna. E meu pai falou, mestre Suassuna não deve ser o filho dele, porque eu treinava com ele quando eu tinha sua idade, ele já era velho. Aí, mas se for ele, vai lá e faz a matrícula, porque na minha época ele era o melhor em São Paulo. E meu pai já me deu o cheque ali e fiz a matrícula. Acho que eu paguei só um ano para o mestre, viu, de academia. Depois, a entrega foi ali, né, para capoeira, e foi onde eu descobri mesmo e tive acesso e comecei a me apaixonar pela capoeira. Foi ali com o mestre Suassuna, quando eu cheguei. A minha inscrição foi, a minha ficha de matrícula foi com o mestre Plínio, ele que preencheu. Hoje é mestre Plínio da Capoeira Angola, ele era instrutor lá, corda azul. Então, quando eu cheguei, ele já não... Eu fiz a matrícula, esse dia eu lembro que quem puxou a aula foi o Tião, esse primeiro dia. Na verdade, o primeiro dia eu cheguei já assim ansioso, né? Subi correndo aquela escadinha, quem conhece a academia ali sabe. Subi correndo, falei, quero fazer a matrícula. E quando eu olhei, tava um monte de senhores sentados, né? Eu não sabia quem eram os mestres e tal. E o mestre Suassuna levantou, falou, calma, meu filho, você está muito ansioso. Amanhã você vem nesse mesmo horário e faz a aula. Esse foi o primeiro dia. Bebe uma água aqui. E aí era uma reunião de mestres que estava tendo ali, né? Eu lembro do mestre Gaguinho, que estava lá de feição, né? Ele volta amanhã. Aí eu voltei no outro dia, que foi quando o Plínio estava lá, o Tião puxou a aula. E aí foi quando comecei capoeira ali, e o Plínio já não vi mais. Depois desse dia não vi mais, acho que ele já estava no processo dele ali. Tanto que eu comecei a viajar com o mestre já no primeiro ano ali de capoeira, ia para São José, Campinas, Guaratinguetá. E a pessoal, todo mundo perguntava do Plínio, eu não sabia quem era. Eu fui saber depois de 1 ano e meio, 2 depois. Né? Legal. Com vocês agora... Deixa eu só procurar aqui, eu estou tendo um probleminha técnico, a tecnologia aqui. Vamos para... Deixa eu admitir o pessoal. Probleminha técnico. Mentirinha, mestre Mentirinha agora vai falar para vocês aqui. Deixa eu admitir o pessoal. Quem é Mentirinha? E aí, primeiro eu queria agradecer, mano. Queria agradecer você, Muriel, mestre Muriel, pela oportunidade de a gente estar junto, né? E eu te agradeço.
É, o Boca, meu mano, mestre Boca Rica. Você, antes de você falar quem você é, você foi o cara, eu acho que você foi o cara que me ensinou hierarquia na capoeira. Sério, mano? Você, antes de você falar quem você que legal. Você foi o cara, fico feliz com isso. Depois eu conto isso aí. Vou deixar mais pra frente. Tá. Pra pegar mais, Alô, galera. mais gente aí, a galera aí. Tá? O pessoal que tá entrando aí na página, por favor, vou deixar mais pra frente. Coloca o seu computador no mudo, tá? Que o mestre agora vai falar um pouquinho sobre ele. O pessoal que tá entrando aí na página, por favor. Tá, vamos lá então. Eu comecei capoeira em 92. Eu morava no bairro de Itaquera, São Paulo. Eu comecei em 1992 com o mestre Davi. O grupo chamava As de Ouro. O mestre Davi fazia aquelas paradas de gigantes do ringue, luta livre, essas coisas aí. E quando eu fui ser batizado, Cordão Verde, em 1993 ou 94, isso 93. A minha primeira namorada era aluna do mestre Canguru. E eles foram convidados para o batizado. Foi na Unicastelo, uma universidade que tem em Itaquera, muito grande. E foi no ginásio da Unicastelo. Foi um evento bem legal. Me lembro ali, eu tenho uma memória desse dia, cara, do falecido Oncinha, filho do mestre Joel. Mano, esse bicho bateu em todo mundo. Caboclo batizado, e voo do morcego pra cá, e martelo, banda, vingativa pra lá, benção, jogava os caras longe da roda. E ali o mestre Canguru fez uma apresentação, minha namorada se apresentou, tinha bastante aluno, o Lucas já estava, o Barata estava, Romualdo, mestre Barata, contramestre hoje em dia, mas mestre Barata, mestre Romualdo, esses caras que se formaram com a gente estavam. E eu me encantei ali com aquela capoeira, mas até então continuei. Na hora de pegar minha graduação, por coincidência, meu padrinho de Cordão Verde foi mestre Canguru. Uma coincidência boa. Tomei-lhe logo uma tesoura de costa, bati o cóccix no chão, perdi o sentido por alguns segundos e aí continuei treinando. Por intermédio, vim para Maresias passar minhas férias e aqui tinha um amigo nosso em comum, meu e do Habibs e do Boca, que treinava lá na academia, o Gordo, o Chacrinha. E eu pedindo para ele que eu queria entrar numa capoeira de verdade, que eu não aguentava mais treinar lá, ele falou que treinava com o mestre Suassuna. Me passou o endereço da Rua Dona Veridiana, fui lá, meados de 94 para 95. Peguei o endereço, fui para a academia, com o dinheiro da matrícula. Isso, entre a aula das 8 às 10, eu cheguei lá, era 7h30 da noite, cheguei lá às 6h30. Eu cheguei lá mais 7h30. O mestre estava dando um esporro, cara, no Boca. Se eu não me engano, nessa época, o Habibs tinha ido para Israel. Eu falei que o Habibs estava, mas que eu me lembro, o Habibs estava em Israel nessa época. Ele já tinha começado e parado. Mas estava ali tomando esporro o Boca, o Salvador, o Alemão Caixa d'Água. O engraçado é que eu subi a escada achando que... Porque eu tinha um disco, né, vinil, do mestre Suassuna, ele dando voo do morcego no mestre Zumbi. E para mim, o mestre Suassuna era o mestre Zumbi, meu. Negão dobrado, com o peitão estufado, tomando o voo do morcego, para mim era o mestre Suassuna. Aí subi lá, cadê o negão fortão? Era um baixinho, um senhor baixinho, dando um esporro, para não falar outra coisa, na molecada, no Boca. Eu me lembro muito bem do Boca do Salvador, do Alessandro Alpicina, e me lembro do Alemão Caixa d'Água. Pô, fiz minha inscrição, fiz minha matrícula, fiz minha inscrição. Comecei a treinar com o Carlos. Quem dava aula à noite era o Carlos. Hoje em dia, mestre Carlos. Acho que mora em Lagarto, né? Deve ter voltado para a cidade dele. Mestre Carlos. Na época, ele era cordão amarelo e azul. E treinei lá. Fiquei ali, Aí comecei a chegar um pouco mais cedo, vi os moleques e tal. Mas treinei mais ou menos um mês nesse horário da noite. Aí, eu fiz uma amizade muito rápida com o Alemão e com o Boca. E o Boca me arrastou pro horário das 6h30. Falou, por que você não vem treinar mais cedo com a gente?
tem a molecada aqui da nossa idade. Eu sou mais velho que os caras, que o Boca, que o Habibs, 4 anos, né? 3 anos, 3 para 4 anos. Mas era da mesma idade, mesma geração. Eu tinha 19 anos nessa época. 19 para 20, o Boca tinha 15 para 16. E aí eu fui, comecei a treinar com eles ali nesse horário. O Boca me arrastou, a gente fez uma amizade muito forte, muito rápida. A gente faz aniversário um dia depois do outro. Eu sou do dia 18 de março, ele é 19. E aí começou a minha história ali, mano. Dentro ali, como aluno. Eu tinha um cordão verde, mas eu fui sem cordão. Eu não usei cordão. E ali foi, aí começou. Aí depois a gente dá continuidade na história. O Torinho ainda não tinha, não existia. Assim, existia, mas não estava na academia ainda. O Carlos dava aula das 8 às 10. Como eu tinha passado para o horário das 6h30, às vezes quem deu aula, quem puxava aula lá, algumas vezes o mestre Durinho, falecido e saudoso mestre Durinho, mestre Tião algumas vezes também, mestre Xavier, eu fiz no máximo 2 aulas com ele. E aí logo na sequência chegou o Torinho, acho que você já estava também, né, Muriel, nessa época aí. Mas é isso. Legal. Meu início. Legal, mestre Mentirinha. Eu cheguei aí lá quando o mestre Carlos dava aula, né? E eu comecei a treinar lá quando Legal, mestre Mentirinha. Eu cheguei. Agora eu queria chamar aqui o mestre Habibs para falar um pouquinho da trajetória dele aí na capoeira. E aí, galera? E aí, Muriel, obrigado aí pelo convite aí para esse encontro aí muito legal aí com meus manos. E rever uma galera que eu tô vendo aí, Gavião, Pé, Sansão, todos os manos de capoeira aí. E queria dar um toque aí pro Passarinho, se quiser ajudar aqui em casa, dar uma geral aqui também, viu, mestre Passarinho? A casa aqui tá de ponta cabeça. Passarinho não tá mais voando não, hein? Tô vendo ali que o telhado dele Tá ali... morrendo tudo ali, ó. O telhado caiu. Voando baixo, tio. Não precisa voar alto, não. Tá bom. Assim que é. Um abraço. Obrigado. Então, valeu por essa oportunidade aí. Cara, a minha história, eu não sei se foi um anjo que me colocou nessa caminhada aí na Cordão de Ouro, junto com o Mestre Suassuna. Eu aprendi a capoeira direto ali, não tive contato com outra capoeira. A primeira gingada foi ali. E eu fui levado em 92 também. Olha que louco, né? Acho que entrou uma leva forte, assim, foi um ano forte, assim, lá na Veridiana. E eu fui levado pelo pai de um amigo meu. Eu sempre ia para casa desse amigo meu. E esse pai dele aí, ele era karateca, tinha vários danos, faixa preta, vários danos. E até esse amigo meu, ele tinha um primo que era Grace, então ele estava meio ligado nessa onda de lutas, do pessoal dos Grace lá do Rio de Janeiro. E a gente sempre brincando de lutinha na casa desse amigo meu, e um dia, o Mauro, que é o pai dele, ficou lá brincando com a gente, não sei o que lá, e eu falei, eu faço capoeira, eu vou dar um golpe de capoeira, que eu tinha visto uma roda de capoeira no Guarujá, eu sempre ia pro Guarujá, gostava de surfar. E aí ele, capoeira eu manjo, que eu fazia capoeira, não sei o quê. Eu falei, eu quero ir ver uma capoeira, não sei o quê. Ele falou, eu te levo. E naquele mesmo dia, isso era de tarde, naquele mesmo dia, assim, ele sempre levava depois a gente para casa, minha mãe passava lá e me pegava, né? E aí ele falou, vou levar vocês lá e depois eu deixo vocês em casa. E aí ele levou lá na academia do Mestre Suassuna, a gente subiu aquela escadinha da Veridiana. E aí aquele corredorzinho já subindo, ouvindo aquele som, aquele calor lá em cima, assim. Isso eu tenho até hoje, assim, ó, fresco na minha memória, assim, essa atmosfera subindo aquela escadinha. E aí, chegando lá, a gente dá de cara com a mesa do mestre lá na ponta, né? E o Mauro foi na frente, assim, então não viu o mestre, eu só vi ele falando, Mauro, fela da puta, assim, bateu na mesa, assim. E aí o Mauro já entrou dando risada, atravessou o meio e a gente foi atrás. E nisso já eu olhei para um lado, a academia cheia, assim, ó, acho que já
teve um treino, eu sei que tinha uma neblina, assim, aqueles quadros, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Um monte de quadro, aquela luz amarela, meio âmbar, assim, meio escuro, claro. E aí, quem era o cara? Era o Mestre Suassuna recebendo, um baixinho, um senhor de idade. Bom, nisso, ele ficou lá falando com o Mauro e a galera já estava em pé e ele mandou o Durinho puxar uma corrida. Quem estava lá era o finado Mestre Durinho. Baixinho, troncudo, meu, regata. Acho que estava calor, porque eu me lembro desse calor assim do lugar, né? E aí ele começou a correr, todo mundo correndo em volta, e a gente, como eles estavam conversando ali, não tinha cadeiras para ficar, só o Mauro estava sentado e o mestre atrás da mesa. A gente foi para aquele quadradinho, um degrau antes, bem na escada, mesmo ficou sentado. Era eu e mais 2 amigos, o filho do Mauro e mais outro parceiro. E ficamos olhando lá eles correndo, o alongamento, aí começou lá. E uma hora, depois de o mestre conversar um tempo, o mestre levantava, falava algumas coisas, ele chamou o mestre Durinho, falou, Durinho, vem cá. E a gente estava sentado ali, e bem na frente tinha um murinho assim, com um negócio de apoiar o braço, até que era meio de mármore, de pedra, e em cima tinha uma bolinha de meia. Cara, ele mandou o Durinho, bata aí. Não me lembro se ele falou parafuso, eu nem sabia o que era também, mas eu sei que o Durinho ficou embaixo, esticou a mão até lá em cima, ele nem chegava perto daquela bolinha, esticando a mão assim, mas ele embaixo. Cara, eu não vou me esquecer, ele virou um parafuso que parecia um mortal de costas, assim, ó. E pum! Acertou aquela bolinha bateu em cima, ela batia no teto, tinha um forro de papelão, assim, era aquele acartonado, assim, e pum! E ele caiu com os 2 pés juntinhos, todo aquele barulho, aquele cara voando, meu, aquilo, pra mim, assim, eu já entrei em outro mundo. E aí, beleza, ficamos vendo a aula ali, o Mauro terminou de conversar, a gente não ficou até o final, e o mestre falou, depois vocês vêm aí. E aí a gente foi embora, eu voltei à tarde, um dia à tarde. E aí eu cheguei lá, estava o mestre, e estava, eu não me lembro se era o Carlos, eu acho que era o Carlos, e já ia começar uma aula, já tinha gente de roupa, e o mestre falou, ó, vai se aquecendo aí, vai fazendo o que eles estão fazendo. Eu acho que era o Carlos. E aí, beleza, começou a aula, eu me lembro pouca coisa, não peguei nada. Depois eu fui mais algumas vezes, e aí eu me lembro que eu fui uma vez no horário que eu tinha ido com o Mauro, que eu acho que era o horário das 6, que já era de noite. Fui mais uma vez, lotado, aí eu falei, é aqui que eu quero, esse horário. E o mestre puxando a aula, mas era o Durinho na frente, o mestre Durinho na frente, era o Tião na frente, e tinha mais uma outra galera que eu não me lembro porque era eles, a gente só olhava, eu olhava só eles, né? E aí, meu, não conseguia fazer nada, era muito difícil, assim, mas o mestre sempre passava na minha frente, assim, ele me olhava, falava alguma coisa para mim, eu já me aprumava, já queria mostrar para ele, mas eu me arrebentando inteiro, não fazia nada, né? E aí, mas ele já com aquele, ele já olhou no meu olho ali, ele já meio, parece que me puxou para capoeira, chegando perto de mim, assim, né? Só que aí eu lembro que depois disso, acho que entrou as férias escolares, eu lembro de tudo do Guarujá, aí a capoeira nem era tão importante, era surf, né, praia, mas eu me lembro do mestre Suassuna, assim, a figura, né, eu me lembro do Durinho, me lembro daquele lugar, aquelas fotos, e aí eu acho que voltou às aulas escolares. Esse outro amigo meu, filho do Mauro, não voltou, quem voltou foi eu e o David, à tarde. O David depois ganhou o apelido de Neve. Ele era bem branquinho, né? Só que o mestre, ele ia lá, estava sempre à tarde, e o Carlos que estava lá também, mas eu não vi o Carlos muito como professor, porque o mestre que dava as orientações para o Carlos, né? Isso já era 93, né? Virou um ano. O mestre falava que o Carlos tinha que fazer, aí às vezes ele me pegava de lado, meu filho, passa isso aqui, fica chutando aqui, para aqui, meio que para o lado, assim. Era pouca gente de tarde. E aí eu comecei a ir, e o mestre falou, vem mais tarde, vem treinar mais tarde.
E aí eu vim às 6 horas, que era aquele horário que estavam os caras, né? Estava os caras. Só que o mestre sempre meio que tirava uma onda, me chamava de playboy, e não botava muita fé, assim. Eu era mais ligado à praia, Guarujá, surf, né? Mas ele chegava junto. Na hora que ele chegava junto, ele me dava um toque, assim, aquilo me puxava cada vez mais. Isso, então, acho que foi em 93. Em 94, em 93, a minha mãe se separou do meu pai. A minha mãe nasceu em Israel, né? E meu pai é brasileiro. Ela casou com ele aqui, ela veio depois do exército, veio para cá, do Brasil, casou com meu pai. Como ela tinha se separado dele, ela ficou meio sozinha, a família toda lá em Israel. Ela falou, eu vou voltar para Israel. Para mim, eu lembro, putz, eu não queria, né, meu? Tava meus amigos, praia sul e capoeira. Mas eu me lembro, lá na academia, que chegou um cara de Israel, um cara e uma menina. E que era quem? O Idan, hoje o mestre Idan. E eu me lembro que o mestre ele sabia mais ou menos, pelo Mauro, minha mãe, essa relação com Israel. Não me lembro exatamente se ele sabia se eu ia ou não para Israel, mas ele falou, ó, aquele cara ali é de Israel. E aí eu fui me aproximar dele, o Idan bem na dele, mas no canto. Pouca gente falava com, acho que ninguém falava com o Idan, era tudo muito mais focado no treino, não tinha muita conversa, assim. Não tinha muito, era treino e foco, assim, era sempre aquela coisa bem... Outras épocas, né? Hã? Era outra época, o pessoal treinava mais focado, não brincava muito, né? Porque o mestre era bem concentrado. Eu só queria fazer uma colocação rapidinha. A gente tem 6 minutos aqui no Zoom e vai cair, mas a gente vai sair rápido e já voltar. Provavelmente eu vou cair primeiro, vocês continuem no Zoom, que eu vou voltar na mesma página, ele não vai parar, entendeu? No Instagram aqui eu já chamei o Mestre Boca Rica aqui no Instagram. Se enquanto eu estou entrando aqui, se acontecer alguma coisa, eu vou falando com ele aqui. Dessa forma a gente não para a transmissão. Mas como o mestre Habibs, a introdução do mestre Habibs já contou toda a vida dele de capoeira, não tem mais nem pergunta para ele. Nada, rapaz, tem muita coisa depois. Essa é só a introdução, então, por favor, pessoal, tá gostando? Dá um like aí, um coraçãozinho, aperta aí no Instagram, no Facebook. E porque não, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, que eu nunca soube, a coisa mais importante que você não falou. Por que Habibs? Então, justamente a gente ia lá pro sítio do mestre e passava na frente do Habib. E para o mestre, essa relação turco, árabe, judeu, era tudo meio de lá. Assim. Então, o que ele tinha de noção disso era Habibs, essa palavra, aquela imagem, né? E aí acabou ficando. Vou perguntar, então, já que eu perguntei para você, Mestre Boca Rica, por que Mestre Boca Rica? Não falou? Aí, tem que ativar o meu microfone aí. Então, nunca soube, Muriel. Eu usava aparelho na época, brackets. E nesse dia que o mestre começou a me chamar de Boca Rica, eu acho que na cabeça dele ele fez alguma relação com o mestre Boca Rica lá, né? Eu com a boca cheia de metal e eu ria muito, eu dava muita risada, sorrindo, gingando. Então, quando eu estava gingando, eu estava logo atrás do Tião, gingando. E o mestre virou para mim e falou: pô, esse menino aí com essa boca cheia de metal, ele dá mais risada que o Tião, não é possível. Aí ficou Boca Rica. Pequenininho, né? É um sorriso pequeno. Aí, isso, né? Tá. Eu queria só ressaltar aí que nessa época que eu comecei também, eles citaram aí o Mestre Durinho e o Mestre Tião, eles eram os caras que estavam ali, né? Eram as referências, né? Eram os dois que estavam ali. O Mestre Carlos, hoje Mestre Carlos, ele era amarelo e azul. Eu também via ele assim, eu não via ele como... Ele era um ajudante da academia, né? Não sei se... Porque ele cobria quando os caras não estavam, sabe?
Então, ele dava muitas aulas, como tinha o Raposão, que o Mentirinha citou, e o Marquinhos, hoje mestre Marquinhos também já era, eu tinha uma graduação ali, ajudava um pouco às vezes. Capoeira linda. O mestre Sarará já era sócio do mestre pela manhã. Eu tive muita aula com o mestre Xavier, primeiro, porque foi a época que ele estava voltando de Goiânia, ele passou um tempo em Goiânia, voltou. Então eu tive posso dizer, quase um ano direto de aula, muito com o mestre Xavier. Quando o mestre Suassuna não estava, ele puxava aula. E coincidiu, logo depois dessa época, ele tentar recuperar ali o mestre Belisco. Então eu tive muitas aulas com o mestre Belisco também. Legal, Boca, muito legal. Nessa época aí. Vamos perguntar aqui pro Mentirinha. Por que Mentirinha, né? Será que ele mentia muito? Por que Mentirinha? Boca, foi você, né, Boca? Você e o mestre. Eu posso responder? Cara, Eu lembro. Ele me demais para ser verdade. E tem aqui o mestre Habibs aqui para assumir, tá? Vai lá. Puta, foi isso mesmo, cara. Eu fiz a minha inscrição, meu RG, cara, minha foto era muito feia, mano. Eu usava óculos, tinha um óculos fundo de garrafa. E não, os caras, posso ser sincero, eu era o mais velho dos caras, mas os caras me bulinavam, hein, mano. Eu sofri bullying. O Boca, o Habibs, era só bullying. Aí, mano, o mestre olhava assim, aí o Boca, sei lá qual que foi a parada, catou minha foto. O Boca falou assim, nossa, mestre, feio demais para ser verdade. Mentirinha. Fez uma piada, eu fiquei puto na hora. Aí eu falei, porra, Boca, Mentirinha. Aí eu lembro que eu tinha um vinil do mestre Mentirinha. Aí ele falou, não, mano, você é feio demais para ser verdade. Aí pegou, mano, nessa piada pegou meu apelido. Você pegou ar? Peguei ar, mano. Peguei ar na hora. Mas tem o irmão mais novo, que é o Lorota. Aí não, aí depois... Aí na sequência, Muriel, entrou meu irmão para fazer capoeira, mais novo. Eu sou do meio e tenho um irmão mais velho. Aí entrou meu irmão mais novo, o Rodrigo, que ele tá aqui, até tá aqui no Instagram aqui. Aí, pô, o mestre olhou, mentira, irmão do Mentirinha? Lorota. Aí os caras, Lorota. Pegou, então, era o Mentirinha e o Lorota. Aí o mestre ficava assim, ó, que mentira que Lorota boa, que mentira que Lorota boa. Aí, mano, não tinha o que falar, mano, pegou o apelido.